Eu quero partilhar com vocês hoje o texto de Mateus, capítulo 14, versos 22 a 33. Abra sua Bíblia comigo nesta passagem. Mateus, capítulo 14. Versos 22 a 33. Está escrito assim, eu estou seguindo a versão ARA, revista e atualizada, e diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém. Como enfrentar ventos contrários? O contexto desta passagem retrata um momento dificílimo na vida de Jesus e dos seus discípulos. Eles acabaram de receber a trágica notícia da morte crudelíssima do precursor do Messias, João Batista, que estava preso na masmorra de Maquerós, às margens do Mar Morto. E a pedido de uma mulher inconsequente, e por ordem de um rei bêbado, João Batista é tirado dessa prisão, é degolado, e a sua cabeça transportada num prato do Mar Morto a Galileia. Essa notícia certamente abalou os discípulos. Não bastasse esse fato trágico, o contexto revela que Jesus estava com a agenda tão intensa, com a atividade tão forte, com a demanda tão imensa, que ele não tinha tempo para comer. Então Jesus tomou uma decisão: ir para um lugar deserto, retirado, para aquilo que nós chamaríamos hoje de um tempo de férias. Jesus valoriza férias. Férias não é luxo, é necessidade. É por isso que durante uma semana de 7 dias você tem um dia de descanso. Mas diz o texto que quando Jesus e os discípulos chegam nesse local deserto, retirado, a multidão já tinha descoberto o plano e antecipado Jesus. Eu não sei quem vazou a informação, mas vazaram a informação. E quando Jesus chega e vê a multidão, ele se compadece da multidão, como ovelhas que não têm pastor. E ele passa a curar os enfermos.
Os discípulos chegaram a sugerir para Jesus: despede esse povo. Nós temos um projeto, férias, precisamos descansar. Mas Jesus não atende ao pedido dos discípulos, porque a recomendação é: o lugar aqui é deserto, já está ficando de noite, não tem dinheiro, não tem padaria, não tem solução. E Jesus disse: dai-lhes vós mesmos de comer. E ali Jesus faz o milagre da multiplicação. Mas curiosamente, diz o texto, que depois desse fato, Jesus compele os discípulos a entrar no barco e passar para o outro lado, enquanto ele fica sozinho, despedindo as multidões. A grande pergunta é: por que Jesus tira os discípulos daquele local? Por que Jesus não permite que os seus discípulos permaneçam com ele, para eles despedirem as multidões? O que está acontecendo? E é João capítulo 6, texto paralelo desse, que nos informa o motivo. Depois desse fator tão extraordinário, de curas, de uma alimentação milagrosa, de uma multidão sem recursos humanos, com apenas uma receita de 5 pães e 2 peixinhos, diz João, que essas multidões vieram para arrebatar Jesus e fazer dele um rei político, um Messias político, apenas um operador de milagres, alguém que pudesse atender às necessidades imediatas deles. E Jesus não queria que os seus discípulos fossem expostos a esta tentação de vê-lo apenas como um milagreiro, um operador de sinais, que veio para atender necessidades apenas terrenas e temporais. O desejo de um Messias político era realmente muito intenso entre o povo judeu, até porque esse povo, ao longo da sua história, viveu a maior parte do tempo como escravo. Se não vejamos, eles ficaram como escravos 430 anos no Egito, depois foram libertos de lá, peregrinaram 40 anos pelo deserto, tiveram 7 anos de conquista, mas não tiraram os povos que deveriam sair da terra para eles ocuparem a terra. Portanto, entramos num período de 330 anos dos juízes, onde na maior parte do tempo Israel foi subjugado pelos povos vizinhos. Depois vem a monarquia, 40 anos sobre Saul, 40 sobre Davi, 40 sobre Salomão, e em todo esse tempo eles também ficaram acossados por inimigos. Depois da morte de Salomão, a divisão do reino e as 10 era Samaria, teve 19 reis maus, ímpios, perversos, e em grande parte esse reino do norte ficou debaixo de opressão dos inimigos, e em 722 definitivamente foram dominados pela Síria. O reino do sul, com apenas 2 tribos, alternando entre reis piedosos e maus, tiveram tantas guerras e tantas vezes oprimidos, acossados pelos inimigos, até que em 586 a.C., a Babilônia veio e levou esse povo para o cativeiro. 70 anos de cativeiro. A Babilônia caiu, mas continuaram dominados pelo Império Medo-Persa. O Império Persa caiu, mas ficaram dominados pelo Império Grego. O Império Grego caiu, mas mais tarde ficaram dominados pelo Império Romano. Agora, eles estão debaixo desse jugo estrangeiro, e tudo o que eles sonhavam é que viesse um rei político, um Messias, que pudesse quebrar o jugo deles, pudesse libertá-los da opressão política. E Jesus não queria que os seus discípulos fizessem parte dessa ala libertária, querendo apenas uma solução humana, terrena, política, econômica. Então Jesus tira os discípulos dali. Mas, em segundo lugar, Jesus despede os discípulos, compele-os a entrar no barco e voltar para casa, porque ele sozinho subiria para o monte, para orar por eles.
E vale destacar que o Mar da Galileia é um lago de águas doces, 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura, a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, circulado por montanhas. Qualquer lugar que você subir numa dessas montanhas, você tem a visão de todo o lago. E Marcos nos informa, que é o texto correlato desse, 6,48, que Jesus lá do monte, orando por eles, vê-os em dificuldade. Eu quero dizer para você, que Jesus não está num monte agora, mas Ele está à destra da majestade, olhando para todos nós, e como nosso grande sumo sacerdote, Ele também continua intercedendo por nós. Pois bem, dito isto, eu gostaria de olhar aqui algumas lições desse texto. Então vejamos logo o verso 22, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. O verbo compelir não é pedir, não é sugerir, não é aconselhar. O verbo compelir é fortíssimo e significa ordenar, obrigar. Já que as férias foram frustradas, o mínimo que eles esperavam é que pelo menos pudessem voltar em paz para casa, porque cansados eles já estavam, estressados também, frustrados certamente. As férias foram abortadas, e agora nem Jesus volta com eles. E é nesse cenário que quando eles saem, eles são colhidos por uma tempestade. Meus amados irmãos, convenhamos isso, na nossa cabeça, se Jesus nos manda fazer alguma coisa, e nós obedecemos o que Ele nos manda fazer, vai dar tudo certo, não vai ter problema, não vai ter tempestade, não vai ter vento contrário, é voo em céu de brigadeiro, não é verdade? Então, na cabeça desses homens é muito complicado imaginar que eles estão fazendo o que Jesus ordenou que fizessem e eles são colhidos por uma tempestade. É muito difícil você entender que você é um crente fiel a Deus, dizimista fiel, ofertante generoso, e está enfrentando um baita de um problema na sua vida. Alguém que você ama está em cima de uma cama, enfermo. Você é um trabalhador honesto, está passando uma magrela na sua vida financeira. Você paga os seus impostos em dia e a sua empresa está bambeando as pernas. Você é fiel a Deus e a sua família está vivendo uma turbulência. Como entender isso? Há dois tipos de tempestade. A primeira tempestade é a tempestade de correção. Correção. É a tempestade que Deus mandou atrás do profeta Jonas, para trazê-lo de volta para o caminho da obediência. Então escute isso. Crente desviado é endereço certo de tempestade. Se você se afastou dos caminhos de Deus, Deus vai mandar a tempestade atrás de você. Não é para destruir você, é para trazer você de volta. Não é para derrotar você, é para restaurar você. As tempestades de Deus são inevitáveis, imprevisíveis, inadministráveis, mas são também pedagógicas. Nós não cremos em acaso, nós não cremos em sorte, nós não cremos em azar, nós não cremos em coincidência, nós não cremos em determinismo cego, nós não cremos em olho gordo, nós não cremos em macumba para crente, nós cremos que a mão de Deus dirige o nosso destino,
E se você está enfrentando uma tempestade, é porque Deus tem um propósito nisso. Não é reprovar você, é provar você e aprovar você. Por isso que a segunda tempestade não é tempestade de correção, é tempestade de aperfeiçoamento. É para levar você a um nível mais alto de comunhão com Deus, a um nível mais profundo de experiência com Deus, a ponto de, ao final desse episódio, os discípulos adorarem a Jesus e exclamarem: verdadeiramente és Filho de Deus. Vamos então às lições. A primeira lição que eu gostaria de destacar é que quando nós estamos enfrentando ventos contrários, Jesus sempre vem ao nosso encontro. Ele vem. Talvez não no tempo que nós gostaríamos, talvez não da maneira que nós gostaríamos, mas Ele nunca desampara aqueles que nele esperam. Ele vem, porque Ele nunca perdeu você de vista. Lá Ele estava no monte, vendo os discípulos em dificuldade, orando por eles. Agora Ele está lá no céu, à destra da majestade, olhando para você, se compadecendo de você, e basta você gritar socorro, e Ele vem ao seu encontro. Ele estende-lhe a mão, Ele enxuga as suas lágrimas, Ele apruma você, Ele restaura você, Ele visita você, Ele manifesta a sua graça a você. A segunda coisa que eu gostaria de destacar é que as nossas tempestades, elas se agravam muito quando Jesus parece demorar. Notem comigo, eles saíram, ainda era de dia, e Jesus só veio ao encontro deles na quarta vigília da noite. O trajeto que eles fizeram e deveriam fazer não chega a 1 hora de viagem. E vocês sabem que a vigília da noite era dividida em 4 vigílias da noite. 6 da tarde a 9 da noite a primeira vigília, 9 da noite à meia-noite a segunda vigília, meia-noite às 3 da madrugada a terceira vigília, 3 da madrugada às 6 da manhã a quarta vigília. Portanto, nós estamos falando que Jesus demorou mais de 9 horas para ir ao encontro deles. Você diz, mas 9 horas é muito pouco. Depende da circunstância. Depende. Você já foi no dentista e aquele motorzinho zoando na sua orelha? 1 minuto parece uma eternidade. Agora veja você o que é enfrentar uma tempestade de noite, vento contrário, o barco rodopiando no meio do mar, as ondas açoitando o barco indo a pique, a morte mostrando presa a sua carranca. E o texto não registra, mas o silêncio do texto não significa que não houve pedido de socorro, porque Jesus nos mandou para o meio da tempestade. Para que Ele nos mandou para o miolo da tempestade? Por que Ele não vem ao nosso encontro? Por que Ele não nos socorre? Por que Ele não nos ajuda? A demora de Jesus, às vezes, nos incomoda mais do que a tempestade. O silêncio de Deus, às vezes, grita mais alto nos ouvidos da nossa alma que o ruído mais barulhento das circunstâncias mais adversas. Talvez o grande drama da Marta não foi a doença do Lázaro, foi a demora de Jesus. Agora me permita dizer isso. A demora de Jesus é apenas aparente. Ele nunca chegou atrasado. É que o Kairos de Deus é diferente do Cronos humano. O tempo de Deus é diferente do tempo humano. Ele vem na hora certa para nos socorrer.
Se o socorro ainda não chegou, é porque o tempo oportuno de Deus ainda não veio. Acalme o seu coração. Agora vejam vocês, que Jesus vem quando você acha que não tem mais saída. Quando você já foi tentado a jogar a toalha e desistir. Porque o texto diz que na quarta vigília da noite Jesus Cristo veio. E os estudiosos dizem que a hora mais escura da noite não é meia-noite, é na madrugada. Quando todos os recursos já foram baldados, quando todos os esforços já foram usados e nada aconteceu. Quando você pensa que não tem mais saída. Meus amados irmãos, aqui está um ponto para mim da mais alta importância. Tem hora que Jesus não nos livra da tempestade, Ele nos livra na tempestade. Ele não nos livra da cova dos leões, Ele nos livra na cova dos leões. Ele não nos livra da fornalha, Ele nos livra na fornalha. Tem hora que Deus deixa você ir ao último furo da correia, a última volta do ponteiro, para trazer o livramento, para todos entenderem, foi Ele, não foi nossa estratégia, não foi nossa sabedoria, não foram os nossos recursos, não foi os nossos talentos, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Quantas pessoas que a gente pensa, olha, isso aí não tem mais jeito não, isso aí nós já desistimos, como o caso do Gadareno, camarada enjeitado da família, foragido da lei, não tem mais espaço para viver entre os vivos, está vivendo entre os mortos, está nu, perdeu a dignidade pessoal, está violento, perdeu completamente as relações humanas, está tomado de uma legião de demônios, 6.000 demônios, não tem mais controle da sua personalidade. Mas Jesus faz uma viagem de noite, depois de uma tempestade, para dentro de um cemitério, para libertar esse homem, para curar esse homem, para salvar esse homem, para transformar esse homem num missionário. Eu quero dizer para você que não tem causa perdida para Jesus, não tem vida irrecuperável para Jesus, não tem doença incurável para Jesus, não tem casamento irrecuperável para Jesus. Ele vem quando todo mundo achou não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem mais solução, pois aí Ele entra com a sua intervenção milagrosa. Eu estava contando para o Felipe, pastor Joel, na vinda, e sexta-feira agora eu estava pregando em Feira de Santana, na Bahia, e estava comigo lá o pastor Arley Mafra, pastor da primeira igreja batista de São Paulo. E esse homem viveu na rua como mendigo durante 7 anos. Ele era um empresário, envolveu-se com drogas, a vida foi arruinada, não suportando mais ver sua família sofrer com ele. Um dia ele arrumou as malas e disse: eu vou viajar. Mas ele viajou para a rua. E viveu 7 anos em São Paulo, dormindo debaixo de marquises, de viadutos, maltrapilho, drogado, destruído. A família pensou que ele tivesse morrido, buscou em hospitais, em MLs, em prisões, ninguém sabia o destino dele. Porém, uma menina, uma filha, nunca desistiu do pai. Ela não conseguia acalmar o coração sem saber o que teria acontecido ao pai. Depois de 7 anos, e ele passava boa parte desse tempo dormindo debaixo da marquise da primeira igreja batista de São Paulo. Um dia, a filha andando de carro em São Paulo, olha numa praça, vê um homem maltrapilho, sujo, barbudo, totalmente descompensado, doente, olhou, tornou a olhar, disse: é meu pai. Saiu do carro, correu, abraçou, beijou, colocou dentro do carro. Foram mais de 7 anos de tratamento de clínicas, e Jesus o restaurou, e Jesus o salvou, e Jesus restaurou o casamento dele, e Jesus restaurou a família dele. Apenas um filho disse: papai, eu não quero te ver,
eu não te reconheço como pai, o Senhor arruinou com a minha vida. E o pai agora salvo, perdoado, lavado no sangue do Cordeiro, a família restaurada, mas o filho não queria ver o pai. E o pai orando e chorando, pedindo um tempo de restauração. Até que mais recentemente, o filho faz uma festa de aniversário e convida o pai para ir. O pai pensou, ele vai me humilhar diante dos colegas, mas foi. E quando ele chegou, o filho correu, lhe deu um abraço, chorou muito com ele e disse, papai, a falta que o Senhor me fez foi maior do que a dor que o Senhor me fez sofrer. Reconciliou com o pai. E aquele que outrora era um mendigo, agora é pastor da igreja, onde ele dormiu debaixo da marquise por longos anos. Eu quero dizer para você que não tem causa perdida para Jesus. Ele vem, ainda que na quarta vigília da noite. Mas notem comigo que quando Jesus Cristo vem, ele vem de uma maneira inusitada, surpreendente, porque o texto diz que ele vem andando sobre as águas. Ele não vem num bote, ele não vem transportado por outras pessoas, não há registro na história de que alguém tenha andado sobre as águas. E por que ele vem andando sobre as águas? Porque as águas estavam conspirando contra os seus discípulos até a quarta vigília da noite. As águas, as ondas, representam aquilo que ameaçava os discípulos. E aquilo que ameaça os discípulos está literalmente debaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo. O seu problema é maior que você, mas o seu problema está debaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é maior do que as suas lutas, Ele é maior do que as suas dores, Ele é maior do que as suas angústias, Ele é maior do que os seus pecados, Ele é maior do que as suas tempestades. Ele tem debaixo dos seus pés aquilo que ameaça você. Por outro lado, a tempestade é o caminho que às vezes Ele escolhe para acessar o seu coração. A Bíblia diz que Ele faz o seu caminho na tormenta. Tem hora, meus irmãos, que nós só aprendemos as maiores lições da vida quando a tempestade chega. Temos dificuldade de aprender na bonança. É por isso que as tempestades são pedagógicas. Aí Jesus vem andando sobre as ondas para dizer o seguinte: acalma o seu coração, porque eu estou fazendo dessa tempestade o caminho para acessar o seu coração. Acalma o seu coração, porque eu estou chegando para que você entenda que aquilo que é maior do que você está totalmente debaixo do meu controle e do meu governo. Mas ainda mais, Jesus Cristo vem para dissipar os nossos pensamentos turbulentos, perturbados, ameaçadores. Porque notem vocês que quando naquela noite escura, de repente um relâmpago abre um facho de luz na escuridão da noite, e eles olham e veem alguém andando sobre as águas, eles gritaram imediatamente: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Vamos entender isso. Acho que todos vocês sabem que a Galileia, onde está o mar da Galileia, era uma região fortemente cercada por gentios. Era até chamada de Galileia dos gentios. E o misticismo predominava naquela região. Prova disso: quando Jesus estava lá no extremo norte da Galileia, lá em Bânias, lá no sopé do Monte Hermon, lá onde nasce o Rio Jordão, Jesus fez uma pergunta para os discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas. Notem vocês que todos os personagens do passado, exceto Elias, os outros já tinham morrido.
eles estão cercados daquilo que chamamos de metempsicose, transmigração das almas, reencarnação, misticismo puro. Essa ideia de fantasma é uma ideia muito comum para eles. Quando a mente está confusa, quando a teologia não é boa, quando a verdade não governa a nossa mente, nós podemos transformar o socorro numa ameaça, a salvação numa perturbação. Quem estava chegando era Jesus, o Rei da Glória, o Salvador do mundo, e eles estão com medo. Jesus vem para clarear a nossa mente, para assentar os nossos pensamentos, para trazer luz para o nosso entendimento. Mas notem outra coisa importante no texto. Ele vem para acalmar a tempestade do nosso coração. Olha a resposta de Jesus: tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Vocês já pararam para perguntar por que Jesus acalmou os discípulos antes de acalmar a tempestade? Porque a primeira tempestade, onde Jesus estava no barco, primeiro ele acalmou a tempestade, dizendo para o mar e para o vento: acalma, sossega. E só depois ele acalmou os discípulos. Aqui, primeiro ele acalma os discípulos, para só depois acalmar o mar. E por que Jesus faz isso? Porque tem hora que a tempestade está fora de você, tem hora que a tempestade está dentro de você. Tem hora que o seu problema é a circunstância, tem hora que o seu problema é o sentimento. Não adianta acalmar a circunstância se a sua alma está perturbada. Então Jesus está aqui nesta noite para acalmar o vendaval do seu coração, para aquietar a sua alma, para dizer para você: acalma, tem bom ânimo, sou eu, não tenha medo. Jesus está aqui mostrando uma coisa: o único antídoto para banir e varrer o medo do seu coração é a consciência de que Ele, Jesus, chegou, e se Ele chegou, não tem mais espaço para o medo. Você não resolve os seus medos com recursos financeiros, você não resolve o seu medo tonificando os músculos do seu corpo, você não resolve os seus medos pela influência política que você tem na cidade, você não resolve os seus medos com qualquer artifício religioso, você só resolve os seus medos quando você tem consciência de que Jesus está aqui, Ele está presente, Ele chegou. Tenha bom ânimo, não se entregue mais ao medo. Mas notem mais, Jesus Cristo vem para levantar os que caem. O Pedro é uma pessoa fantástica. O Pedro era um homem que fazia para depois pensar, mas pelo menos ele fazia. Que tem gente que não arrisca nunca, mas também nunca tem experiências com Deus. Gente que não arrisca, nunca vai ter problema, mas também nunca experimenta a solução. Você quer um lugar que não tem nenhuma crise? É no cemitério. Lugar ninguém tem medo de ninguém, ninguém tem inveja de ninguém, ninguém briga com ninguém, mas também não tem vida. O Pedro então disse: és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Antes de criticar o Pedro, é bom lembrar que só ele teve essa atitude. E Jesus diz: pode vir, Pedro, pode vir. E eu imagino a experiência de saltar no mar e sentir terra firme debaixo dos pés. E ele está caminhando, vitoriosamente, olhando para Jesus e caminhando. Quando de repente, reparando porém na força
do vento, teve medo e começou a submergir. Irmãos amados, nenhum de nós, à semelhança de Pedro, tem capacidade de prosseguir, caminhando sobre as ondas revoltas da vida, se nós tirarmos os olhos de Jesus. A força não está em nós. Se nós não olharmos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nós vamos ficar com medo, porque o mar é mais forte, porque o vento é mais forte, porque o barco é frágil, porque nós não temos estratégias, nós não vamos conseguir. É por Jesus, é com Jesus, é que você vai avançar. Não tire os olhos de Jesus. O que eu acho bonito em Pedro também, é que ele não deu uma de valentão, de autossuficiente. Ele não quis emergir dessa crise na sua própria força. Ele gritou: salva-me, Senhor. E aqui Jesus não espera a outra quarta vigília da noite para socorrer, tem que ser agora mesmo. E prontamente Jesus estendeu a mão, o levantou e deu um tapinha de luva. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Às vezes a gente duvida também, sabia? Será que Jesus vai resolver esse problema? Será que não vão sair dessa? Duvida não, crê somente. Porque para nós pode ter chegado ao fim, como chegou para Jairo. Tua filha acabou de morrer. E Jesus: não, Jairo, crê somente. Crê somente. Para Marta tinha chegado o fim. E Jesus: Marta, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Então você não precisa duvidar, você precisa crer. Mas finalmente, Jesus chega agora também para acalmar a tempestade da nossa vida. Primeiro ele nos acalma, depois ele acalma a tempestade. Porque, convenhamos, tem gente que a tempestade está moendo, mas ele está em paz. A doença está avançando, ele está em paz. Ele está se despedindo e partindo, mas está em paz. A crise bateu a porta da sua vida, da sua casa, da sua família, ele está em paz. Mas Jesus não apenas acalma o coração, ele acalma também a tempestade. Porque ambos subiram para o barco e o vento cessou. Nesta noite Jesus quer entrar no barco da sua vida. Nesta noite Jesus quer acalmar o vendaval da sua vida. Nesta noite Jesus quer trazer para você bonança. E João 6, que é texto paralelo desse, disse que então eles chegaram ao porto desejado. E você e eu estamos no barco. Estamos remando e rumando rumo a Sião. E a Bíblia diz que nós vamos indo de força em força. E cada um chegará diante de Deus em Sião. Jesus não vai deixar ninguém para trás. Porque aquele que começou a obra em nós vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nas tempestades da sua vida, Ele vai segurar você com a sua mão direita, vai guiar você com o seu conselho eterno e vai receber você na glória. Bom, concluindo, por que Jesus permite tempestade? Ele nos ama. Por quê? Ele poderia nos poupar, Ele poderia nos blindar,
Ele poderia nos dar imunidade especial? Ele poderia nos colocar numa redoma de vidro, como aquela bateria está? Ele poderia nos plantar num jardim engrinaldado de flores, sem qualquer vendaval por perto? E por que Ele permite a tempestade? Por duas razões. Primeiro, para curvar a nossa nuca, dobrar os nossos joelhos, a fim de nós cumprirmos a razão pela qual nascemos e vivemos, que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, para nós o adorarmos. Tem gente que tem a nuca pesada demais, dura cerviz. Tem gente que não se dobra nunca, a não ser que a tempestade o envergue. E a segunda razão, está no verso 33, é para levar-nos a um nível mais alto de experiência com Ele. Aqueles discípulos já conheciam Jesus, eles já sabiam que Jesus era Filho de Deus, mas agora, diante de uma experiência longa de sofrimento atroz, de medos muitos e de perigos gigantescos, de um livramento extraordinário, eles exclamam: verdadeiramente és Filho de Deus. A minha oração nesta noite é que saiamos daqui hoje exclamando do fundo da nossa alma: verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Verdadeiramente Jesus é o meu Salvador, Ele é o meu libertador, Ele é o meu Redentor, é Ele que vem ao meu encontro, Ele que acalma a minha alma, Ele que resolve os meus problemas, Ele que perdoa os meus pecados, Ele que me salva, Ele que me leva para o porto seguro, Ele que me transforma, é Ele que me leva para a glória. Louvado seja o seu nome. Me permita agora fazer um apelo. Tem alguém enfrentando tempestade aqui hoje? Tem alguém ou só eu que estou enfrentando? Há níveis de tempestade, não há? Tem tempestade leve, tem tempestade mediana, tem tempestade tenebrosa. Jesus está aqui hoje para acalmar nosso coração, para acalmar as circunstâncias da nossa vida. Com a permissão do pastor Azaf, se você hoje quer colocar sua vida nas mãos desse Jesus e encontrar nele socorro nesta noite, levante seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar com vocês. Você está enfrentando tempestade? Pode vir. Pode levantar o seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Como diz um amigo meu, pastor Ival, só os desesperados, os que não estiverem desesperados não precisa vir não. Mas se você está passando por uma luta, por uma prova, por uma tempestade, precisa de um socorro de Jesus nessa noite, vem aqui. O Senhor Jesus está aqui. E Ele vai entrar no barco da sua vida. E você vai sair daqui hoje com o seu coração consolado. Aquele problema que você não sabe resolver, não tem como resolver, que há tanto tempo está assolando você. Hoje, o Senhor Jesus pode trazer uma solução. Deus, aqui está o teu povo. Ovelhas do teu pastoreio, pessoas que foram amadas por ti antes da fundação do mundo, que foram atraídas para ti com cordas de amor,
gente que foi selada com o Espírito Santo e tem seu nome escrito no livro da vida, mas que está passando dias difíceis, Senhor, vales escuros, ventos contrários, mar revolto. Tu conheces, meu Deus, a história de cada um de nós. Tu sabes a luta que cada um está passando, seja pessoalmente, seja na família, seja no casamento, seja na saúde, seja na vida financeira, seja na vida espiritual. Meu Deus, em nome de Jesus, venha ao nosso encontro nesta noite. Acalma o nosso coração. Estamos com medo, Senhor. Acalma o nosso coração. Tu és poderoso também para acalmar circunstâncias, Deus. Tu és poderoso para dar um basta naquele problema que nos aflige há tanto tempo. Tu és poderoso para trazer um tempo de refrigério para a nossa alma, de bonança para a nossa vida. Cobre-nos nesta noite, Senhor, com o óleo da alegria. Retira as vestes de tristeza. Meu Deus, põe em nossos lábios um cântico de louvor. Que o teu povo volte para casa nesta noite, Deus, curado, restaurado, visitado pelo poder do Espírito Santo, na presença gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Ah, Senhor, Tu és a nossa esperança, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso libertador, Tu és o nosso redentor, Tu és a nossa âncora, Tu és, ó Deus, o nosso refúgio. Se houver alguém enfermo, Senhor, nesta noite, Tu és poderoso para curar. Se houver alguém, meu Deus, que ainda não foi convertido e salvo, Tu és poderoso para salvar. Se houver alguém, Deus, desviado do Evangelho, que esta seja a noite do retorno dos pródigos à casa do Pai. Se houver alguém aqui, Deus, lidando com vícios, com pecados que tenazmente os assediam, correntes grossas que os prendem, algemas invisíveis que os oprimem, que essa seja a noite da libertação. Ó Senhor, visita-nos nesta noite, leva-nos em segurança para o porto divinal, e nós Te daremos a honra, a glória e o louvor, agora e eternamente, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, amém. Deus abençoe, amados.